Geralmente, os bebês pequenos, eles gostam de ser embrulhados como charutinhos, porque recria o aconchego do útero materno, que é acolhedor, e ele contribui para a qualidade do sono do bebê e também dos pais. A antiga técnica de enrolar o bebê num cueiro, ela é recomendada a partir das primeiras semanas de vida. Ajuda a criança no esforço de dominar os movimentos dos braços, das mãos, os padrões motores, contendo esses movimentos que são involuntários, os reflexos desses primeiros meses. Então, quando nós colocamos o cueiro, ele vai conter esses movimentos e é o que acalma e favorece o sono do bebê. Quando a gente impede que os braços e as pernas se agitem, é como se a gente desligasse o reflexo motor e ajuda o bebê a se concentrar em você à medida que o reflexo calmante ele começa a ser ativado. O charutinho ele não deve ser frouxo demais e também não deve ser apertado demais. A dica é que pelo menos uma mão caiba entre a manta e o tórax do bebê. No caso do cueiro moderno, ele é um formato que já vem pronto. E ele não fica apertado na região das pernas e do quadril. Então, o uso do casulo, ele geralmente é feito antes dos 3 meses, se for confortável para o bebê e também para os pais. É importante você testar a técnica no seu bebê. Alguns vão adorar, enquanto outros talvez vão querer se desfazer do cueiro. Esteja sempre atento para não apertar demais e impedir a compressão do peito e permitir também algum movimento das pernas. Então, para colocar esse cueiro moderno, nós simplesmente colocamos o bebê dentro do casulinho, o que vai recriar essas paredes uterinas. O bebê estava acostumado a ter essa contenção. Vai impedir que o bebê chute, que o bebê movimente os braços bruscamente e ele mesmo se assusta com esses próprios movimentos. Então, o bebê fica dessa forma dentro do cueiro, com os bracinhos contidos, as pernas levemente contidas e o tecido ele possibilita a flexibilidade. E o bebê ele vai ter um período que ele vai estar mamando, ele vai ter um período que ele vai estar tomando banho. Não é todo o tempo que o bebê vai estar com o cueiro, vai ser principalmente nas horas de sono. Então observe se o bebê gosta, se é bom para você e se é bom para o seu bebê. Dentro da barriga, o bebê está na posição fetal. Então, estruturalmente, a coluna vertebral do recém-nascido ela tem o formato de uma grande letra C. Então, a postura do bebê recém-nascido ela é completamente flexionada, ele tá com as costas em C, como eles estavam dentro do útero. Conforme os músculos e a postura vai ficando mais forte, eles vão se tornando capazes de sustentar o peso da cabeça. E o bebê ele vai desenvolvendo uma curvatura normal da coluna e sustentando o peso do pescoço da mesma forma. Conforme o bebê ele começa a se mover, a engatinhar, eles vão desenvolvendo a curvatura normal nessa parte inferior da coluna, na lombar. As curvas, elas se desenvolvem durante o primeiro ano de vida do bebê e elas são importantes para o desenvolvimento da coluna vertebral e do sistema nervoso, assim como das juntas, das vértebras e dos quadris. O eixo do bebê, ele é arredondado, por isso é importante você manter o bebê no colo nessa posição fisiológica. É conhecida também como a posição de sapinho e é fundamental para um bom desenvolvimento da coluna vertebral e dos ossos da bacia. Até 1 ano de idade, os ossos do bebê eles são extremamente frágeis por dentro e é importante carregar o bebê certinho, não pode carregar o bebê ou deitar ele de qualquer jeito. A posição fisiológica ela consiste em levar o bebê no colo do cuidador com as pernas abertas num ângulo de 45 graus em relação ao eixo corporal central e o quadril flexionado de maneira que os joelhos do bebê ele fique numa altura ligeiramente maior do que o bumbum. Dessa forma, a cabeça do fêmur se encaixa perfeitamente no quadril. Essa posição permite a acomodação das vértebras e mantém a sua curvatura natural em forma de C. Por isso, você deve sempre pegar o bebê arredondado. Então, aqui, a perninha do bebê ela vai ficar, como o de recém-nascido, num ângulo de 45 graus, porque a posição de cócoras é natural para o bebê. E assim forma um C na coluninha do bebê recém-nascido. E a gente pega ele arredondado para pôr no nosso colo. Você pega ele nesse movimento mesmo, da flexão que ele tem na posição fetal. Não pegar ele reto para não forçar a coluna dele.
O habitat do bebê humano, ele é o corpo da mãe. Carregar o bebê ajuda a reproduzir essa sensação uterina. O bebê recém-nascido dentro do sling, ele continua com o seu movimento, desfrutando os fatores essenciais, como esse movimento da mãe que está carregando, o calor, a contenção dos movimentos involuntários, que garante que ele esteja seguro, feliz, saudável. Recomenda-se nas primeiras semanas de vida do bebê mantê-lo sempre para dormir dentro do sling, seja junto com a mãe, seja junto com o pai, com a avó ou com alguém que está te ajudando na sua casa. Os bebês até mais ou menos 9 meses, eles querem esse contato mesmo durante o sono. Então, carregar o bebê com um carregador de pano é uma excelente alternativa para os bebês que não conseguem dormir na cama sozinhos. Ele vai promover um embalo, porque o berço ele é estático e isso é aterrorizante para o bebê que ele estava acostumado com o movimento da mãe. Pode acontecer de o bebê chorar, reclamar, é uma linguagem para dizer que há algo novo e diferente no momento em que ele está se acostumando com o sling. Então, para isso, quando você começar a usar, é interessante você andar, embalar o bebê e geralmente isso resolve com a introdução do sling. O importante é que o bebê dentro do sling ele esteja com as costas arredondadas na posição de cócoras. Quando os bebês eles são carregados corretamente pelos seus pais ou por outros cuidadores, eles vão ficar nessa posição biomecânica que é mais adequada para o seu desenvolvimento muscular e também da coluna, e é uma posição que a gravidade vai ajudar no desenvolvimento do tônus muscular e postural. O sling ele vai promover esse sentimento de segurança por estar junto com os pais, de bem-estar, também alivia nas cólicas, de contenção como dentro do útero materno. Ele facilita nas funções vitais de temperatura, aumenta e regula o sono, facilita o enrolar da coluna em C e otimiza a posição de encaixe da bacia e do fêmur. O contato com o corpo da mãe, ele auxilia a estabilizar as funções vitais, como os batimentos cardíacos, a respiração, a digestão. Ficar com o bebê no sling também ajuda, tanto pela temperatura do corpo, quanto aos movimentos, é como se fossem massagens feitas no corpo do bebê, que ajuda a diminuir os gases. É como se ele estivesse abraçado. Isso também integra o bebê na família, contribuindo para a autoestima. Não há um tempo limite para poder usar o sling, porque o bebê ele gosta bastante de colo. Também é importante você dar a oportunidade de o bebê ter esses momentos deitadinho, que ele possa movimentar também braços, pernas. Mas o bebê recém-nascido, geralmente, ele vai ser tirado do sling várias vezes, também para poder ser trocado, para poder ser amamentado. Então, é raro ficar com o bebê dentro do sling por mais de 2 ou 3 horas seguidas. Eu vou mostrar uma forma de colocar o sling, que é o carregador de 5 metros. Ele é um tecido, de 5 metros. Então, aqui você vai pegar o meio do tecido, colocar no seu abdômen e vai levar as 2 pontas para trás do seu corpo. Você vai cruzar um X, cada lado para cima de um ombro e procurando manter ele sempre esticado para ficar mais confortável. Aí aqui você vai fazer mais uma vez um X. É muito simples, é um X nas costas e um X na frente. Nesse X nós vamos passar por baixo desse tecido que está aqui no meio. E daqui eu já venho para a lateral e vou amarrar. 1, 2 nós. Então, na hora de pegar o bebê com a curvatura em C, nós colocamos ele perto aqui do nosso corpo e abrimos a primeira faixa. O bebê, então, vai estar nessa posição em C, a perninha ficaria dobrada. E você puxa o último tecido para segurar até a última vértebra. Você observa aqui os pezinhos para fora. O bebê ele vai ficar na posição de sapinho, que é a perninha ligeiramente dobrada, com os pezinhos aqui para fora. O joelho vai ficar mais para cima do que o bumbum, que vai estar mais baixo, que é onde o bebê vai estar sustentando o peso do corpo dele. E também ele vai ficar mais agarradinho com a mãe. Nessa posição no sling, o bebê ele pode inclusive mamar. Então é ideal que você mantenha o rosto também descoberto e observe sempre que o bebê está com o rosto livre para poder respirar.
A próxima técnica para o bebê recém-nascido é a técnica do ninho, que consiste em você usar o próprio sling e criar um círculo para o bebê deitar, um ninho de tecido. Isso vai respeitar essa cifose até o momento em que o bebê ele começa a mexer, até o momento em que ele começa a virar. Isso não quer dizer que o bebê ele não deve jamais manter-se num plano reto, deitado, com a barriga para cima. Muito pelo contrário. Ele precisa também ficar deitado para poder exercitar e conquistar os seus movimentos. Se ficou alguma dúvida a respeito do tema esterogestação, deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula!